E aí galera, aqui é Luciano Chaves de novo. Vamos continuar a segunda parte da nossa classe CAPTCHA. Agora nós vamos criar uns métodos de setters e getters para estar alterando, pelo menos inicialmente agora, o word size, certo? De forma que nós podemos estar passando esses valores depois de forma dinâmica. Beleza? Então eu vou alterar aqui, vou mudar aqui esses ecos aqui, vou tirar ele da classe, que agora não tem mais necessidade disso, né? Nós já vimos como é que vai funcionar, como é que é gerado esses valores randomicamente, correto? Então eu vou estar criando aqui acima dela do método GenerateString, vamos estar criando aqui um método público estático. Inicialmente nós vamos estar criando aqui o método set, vou colocar aqui set word size, tá? Esse word size, vocês podem ver que eu passei ele aqui, esse atributo, como um array. Por que como um array? Porque vocês podem ver que o método range, aqui dentro do GenerateString, ele precisa de dois parâmetros, o mínimo e o máximo, certo? Então, para mim não ter que criar, não me obrigar a criar duas funções setters, por exemplo, uma setter min e outra setter máximo, eu apenas criei uma variável, um atributo word size do tipo array, e também vou criar um set word size que vai esperar um array, certo? Eu já vou mostrar para vocês como isso aqui vai funcionar. Então, o word size, ele vai esperar um array como parâmetro desse método set word size, certo? Então aqui eu vou fazer uma verificaçãozinha básica aqui. Se negação is array em word size, né, o que for passado aqui no parâmetro, se não for um array, eu vou criar um throw aqui, uma nova exceção, que eu vou trazer o que aqui? Só apenas uma mensagem, tá? Vamos criar aqui o padrãozinho aqui. Uma mensagenzinha aqui, vamos chamar o que? O eu acho que é assim, parâmetro. Isso, o parâmetro tem de ser um array. Pronto, só para indicar que tem que ser um array, certo? Caso contrário, ele vai fazer o que para mim? Ele vai armazenar a nossa variável word size. Quem? O nosso word size passado no parâmetro aqui. Vai ser um array, correto? E o que eu preciso disso? Eu preciso de um método privado, eu não preciso criar ele público, tá? Não vai ter necessidade de eu estar recuperando esse array publicamente, né? Então eu vou criar aqui um private function get, vamos botar aqui get word size, tá? Esse get word size, ele nada mais vai fazer do que retornar o nosso self string, word size, perdão, certo? O nosso word size aqui está armazenando o valor passado por parâmetro, correto? Então, eu apenas vou mostrar aqui, ó, eu apenas vou botar um eco aqui, tá? Para a gente ver a implementação. Não, a implementação não precisa, porque eu estou retornando o nosso final string aqui, eu dou um eco diretamente aqui no nosso CAPTCHA, tá? Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou setar um valor para modificar esses dois parâmetros aqui. Só que para isso, eu vou testar aqui o nosso CAPTCHA. Vou dar um eco aqui, ó. Ele já gerou um CAPTCHA novo aqui, uma string nova, né? Cada vez que eu atualizar, ele vai gerando valores aleatórios aqui, ó, certo? Então, o que eu quero aqui é usar esse método setWordSize, certo? Mas para mim usar ele e fazer a mudança acontecer, eu tenho que, ao invés de passar os números de forma estática aqui dentro, então eu vou fazer o que aqui? Eu vou retirar esses valores aqui e vou dizer que esse valor vai vir da onde? No nosso método getWordSize. Só que primeiro vai ser
no parâmetro, né, no índice 0, certo? E depois vai ser no índice 1, correto? Porque o primeiro eu preciso do mínimo, que vai ser aqui no índice 0, e depois eu preciso do máximo, que vai ser no índice 1. Um array sempre começa do índice 0, correto? Aqui nós já estamos fazendo ele de forma dinâmica. Vejamos como é que ele vai funcionar aqui. Então, antes de nós gerarmos a nossa string, né, nós temos que fazer o quê? Chamar o nosso captcha e setar o word size dele. Ele pede um array, certo? Então, nós podemos passar aqui diretamente um array. Eu vou continuar no 4 e apenas vou criar um array, uma string de até 20 caracteres aqui, certo? Fazendo isso, a gente vai apenas salvar aqui a nossa home controller e vamos atualizar aqui. Pronto, vocês podem ver que ele já aumentou a quantidade de caracteres retornados, ó, porque ele pode gerar até 20 caracteres para a gente, certo? De forma randômica. Beleza, então o nosso método setBegetter já está funcionando, certo? Se a gente não seta por padrão, ele vai pegar sempre o valor do atributo, que nós já passamos um padrão para ele. Beleza? Pronto, com isso agora nós podemos fazer o nosso método que vai começar a criar a imagem. Né? Nós vamos criar uma imagem, como eu mostrei no primeiro vídeo. Nós podemos estar criando uma borda para a imagem, o background, e estarmos printando nela essa string gerada randomicamente, para estarmos mostrando um captcha de uma forma mais bacana aí, né? Então vamos lá. Então nós vamos criar o método generateImage, certo? Esse generateImage ele vai ter um parâmetro string que eu vou chamar ele de URL image, certo? Que ele vai poder ser opcional, ou seja, ele vai receber como parâmetro como inicialmente vai ser nulo. Por que essa variável, por que esse atributo aqui? Porque eu quero passar nesse atributo exatamente a URL de onde eu posso estar salvando essa imagem gerada randomicamente, certo? Para a gente poder estar recuperando ela para poder usar nos nossos formulários. Beleza? Então eu vou dizer o que aqui? Eu vou criar uma variável chamada image, que ela vai ser igual image create. Tá? Esse image create, ele é da biblioteca. Nós vamos estar usando aqui, ó, image create TrueColor, que ela faz o que aqui? Ela cria uma nova imagem TrueColor, tá? Como o próprio nome já diz. Essa biblioteca, esse método aqui é da biblioteca GD, tá? Então vocês podem dar uma pesquisadinha nisso aí. O que esse método aqui exige? Ele exige um height, que é uma largura, e uma altura para ser criada essa imagem aqui, certo? Então, como parâmetro aqui, eu vou passar diretamente o valor aqui dentro, vai ser uma imagem de 120 de largura por uns 40 de altura, certo? Depois disso, nós vamos estar criando aqui uma variável chamada cor texto, que ela vai ser igual ao método ImageColorAllocate. Tá? Ele pede o parâmetro imagem, tá? Onde ele vai alocar uma cor para a imagem, e um padrão RGB, Red, Green e Blue. A gente passa valor de cores aqui, certo? Eu vou passar um valor qualquer aqui para a cor do texto, digamos aqui, vou passar como primeiro parâmetro, 0, segundo parâmetro 125 e o terceiro parâmetro 125 também, certo? Beleza, feito isso, a gente vai fazer o fundo, tá? Uma cor de fundo para nosso quadrado ali, para nossa imagem do captcha. Então vamos criar aqui cor fundo.
cor fundo vai ser igual também o método image color allocate, certo? Ele de novo ele pede a imagem, certo? Aonde ele vai aplicar e os mesmos métodos, né, os mesmos padrões de cores RGB, certo? Então eu vou passar aqui no primeiro 1255, a cor de fundo vai ser 255 também, 255, tá? Vai ser branco, né, gente? Inicialmente aqui. Beleza. Feito isso, eu preciso agora, posso estar criando um retângulo. Né? Eu vou criar um retângulo para poder preencher a borda, né? Apenas a borda inicialmente. E vou estar escolhendo depois a cor que eu vou estar usando aqui, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Antes disso, nós vamos estar criando aqui, como eu falei, eu tenho que criar a cor da borda, né, gente? Então, a cor da borda vai ser de novo image color allocate, tá? Na própria imagem. Eu vou criar uma borda aqui preta, tá? Vamos. Pronto. Beleza. Agora sim, nós podemos estar criando aqui o nosso image retângulo aqui, passando o que primeiro? Esse image rectangle, eu vou estar fazendo o que com ele? Eu vou estar criando apenas a borda, tá? Ele vai estar criando apenas a borda e ele precisa de um parâmetro inicial, né? Que é a posição x e y superior esquerdo, tá? E onde ele vai começar e aonde ele vai terminar no canto superior direito do nosso retângulo aqui, certo? Então, inicialmente para ele, eu vou passar aqui 0, tá? Esse valor também aqui pode ser 0, e eu vou criar o valor aqui que pode ser, deixe-me ver aqui, pode ser 120, 119, vai ser a borda no caso, então, né? Porque se eu criei aqui o nosso, eu não criei ainda, né? Criei aqui. Se eu criei ele com tamanho de 120, tá? Eu vou querer que a borda aqui fica dentro, tá? Não por fora. Eu vou botar por dentro aqui. E o segundo parâmetro, então, vai ser 39, certo? O que acontece aqui? E o quarto, perdão, o sexto, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso. O sexto parâmetro, como eu quero desenhar apenas a borda aqui, eu vou passar o cor da borda como sexto parâmetro aqui, tá? Beleza. Tendo isso, nós podemos criar a imagem que vai servir como background, imagem de fundo, né? Então, para isso, nós vamos usar o image fill, tá? Vamos botar aqui fill edge rect, isso, retângulo, fio do retângulo. Também ele precisa de um parâmetro aqui, de 6 parâmetros, né? O primeiro aqui, já que eu coloquei a borda em 0, tá? Então eu vou colocar ele dentro da borda, vai ser 1 e 1, tá? E esses valores aqui, eles têm que ser menores que esses daqui, para ele ficar a cor de fundo dentro da borda, correto? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou botar 118 e aqui eu vou botar 38. Depois vocês podem pesquisar esses métodos aqui, tá, gente? Na biblioteca GD, no manual do PHP, tem vários exemplos disso. Não é difícil de entender isso. Eu vou passar aqui a variável cor de fundo como sexto parâmetro ali, certo? E agora o que nós precisamos? Nós já temos um espaço alocado para a memória, tá? Com 120 pixels de largura e de comprimento e 40 pixels de altura. Nós já temos aqui, criamos uma borda ao redor dela, já criamos um fundo para ela, para essa imagem. Falta aqui para nós completarmos, nós temos que criar a string, passar dentro dela a string que nós estamos gerando nesse método generate aqui, certo? Beleza. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Vai ser na imagem, certo? A fonte aqui, tá? Inicialmente ela tem
de 0 a 5, que são fontes um pouco mais finas e tal. Também vocês pesquisem sobre isso aqui. Eu vou passar aqui uma fonte 20, tá? E o parâmetro x, ele é o quê? Ele é a distância da esquerda para a direita da minha imagem. Então eu vou querer que ela fique pelo menos a 12 pixels da esquerda para a direita. E o y é a distância superior da imagem. Quanto do topo eu quero que ele se distancie. Então eu vou botar aqui 12 pixels também. Tá? Como a nossa imagem aqui vai ter 40 pixels de altura, certo? Ele quase que vai ficar no centro da tela essa nossa string aqui, certo? E a URL da imagem aqui, tá? Qual o que é que eu vou passar aqui dentro? Qual vai ser a string? Eu poderia passar uma string aqui, certo? Mas como a gente já está gerando ela dinamicamente, eu apenas pego aqui a nossa self string, certo? Que está retornando aqui, ó, a nossa self string, não, a nossa self final string, certo? Que ela já está, depois que o método generate é executado, ela é retornada, ela já salva nesse atributo final string a string gerada pelo método, né? Então o self final string vai ser o quinto parâmetro e o último parâmetro aqui vai ser o cor do texto que a gente escolheu ali, certo? Beleza, então. Feito isso, o que nós podemos fazer agora? Nós precisamos fazer agora ele gerar essa imagem para a gente, não é verdade? Então agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma verificação vendo se foi passado o atributo URLImage, certo? Então se o URLImage for igual a null, certo? Ele vai fazer o que para nós? Ele vai criar a imagem. Image, nós vamos criar ela do tipo JPEG, tá? Passando ela mesma como parâmetro aqui, certo? Porém, ela pode receber um segundo parâmetro aqui, que eu vou dar o nome dela de captcha, tá? .jpg. E o terceiro parâmetro do nosso image JPEG é a qualidade dessa imagem, que vai de 0 a 100. Então eu vou colocar 100, porque pelo tamanho que a gente está criando aqui, 120 pixels por 40, é uma imagenzinha pequena. Isso não vai gerar um absurdo em bytes, em megabytes dessa imagem. Essa é uma imagem bem bacana, bem pequenininha, então nós podemos usar uma ótima qualidade aqui. Podemos usar o máximo de qualidade na hora de gerar essa imagem aqui. Depois que eu gerei essa imagem, eu posso pegar e dar um destroy nela, certo? Destruir ela da memória aqui, certo? E eu preciso agora fazer ela salvar num diretório. Como uma imagem que eu quero recuperar elas caso eu queira mostrar ela com um método, por exemplo, certo? Então eu vou criar esse método também, já para a gente estar fazendo essa verificação aqui. Porém, antes eu vou já no segundo passo aqui, no nosso else, tá? Eu vou fazer o que no else? Eu vou pegar aqui esses mesmos dois métodos aqui. Vou fazer o que nele aqui? Em vez de passar o segundo parâmetro apenas o nome, eu vou concatenar com quem? Com a nossa variável URLImage, certo? Porque aí eu estou passando o caminho aonde eu quero salvar, o nome do arquivo, captcha.jpg, e a qualidade também. Depois eu posso destruir ele, correto? Agora eu vou criar um métodozinho para a gente estar usando aqui tanto quando a URL for nula ou quando ela for preenchida, para a gente estar capturando esse captcha aqui, certo? Então vamos lá, vamos criar aqui primeiro o nosso atributo. O nosso atributo aqui vai ser também privado, né, gente? E vamos chamar ele de img captcha. Pronto. Que vai ser igual a nulo. Prontinho. Ele vai precisar, nós vamos falar aqui do método também, podemos deixar ele como privado ou público.
nós vamos querer testar ele, né? Então, private function, eu vou chamar aqui de getDados, tá? GetDados, ele vai apenas retornar o nosso atributo imgCaptcha, apenas isso, tá? Feito isso, nós podemos voltar aqui embaixo no nosso método generateImage e fazermos o que nós inicialmente iríamos fazer. Nós vamos recuperar o nosso self image captcha aqui. Ele vai ser o que? Nós vamos passar aqui uma tag img. O source dele igual vai ser quem? captcha.jpeg, certo? Nós podemos até passar aqui fazer mais semântico, digamos assim. Vamos passar aqui também o out como captcha. Vamos concatenar aqui. Vamos concatenar aqui o nosso self final string. Ele vai trazer para a gente o nome da string gerada no out, certo? E podemos também continuar aqui no nosso title, né? Vamos passar aqui um title também, que vai ser o que aqui? Esse title também pode ser a palavrinha captcha, tá? Mas aqui eu também posso dar um espaço para não ficar junto, né? Beleza, vamos fechar um pouquinho aqui para ele poder. Deixa eu dar um ponto e vírgula aqui. Isso, pronto. Eu posso concatenar aqui de novo, tá? Com o que aqui, com o nosso self final string também, certo? Beleza. Eu só fiz aqui uma tag img um pouquinho mais semântica, passando o alt e o title, tá, gente? Não é necessário, mas eu acho bacana também. Tá? Feito isso, beleza. Aqui ele vai apenas criar a imagem buscando o próprio nome dela sem passar o URL, correto? Na verificação abaixo, eu posso apenas copiar aqui, ó, e fazer a mesma coisa aqui, apenas passando no source aqui, o que? Eu posso concatenar aqui, tá? Fazendo o que? Passando a nossa URL, certo? Pronto, feito isso, nós já temos no nosso atributo self-image-captcha o valor, né, a tagzinha que vai ser impressa para mostrar o captcha gerado, correto? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos salvar essa nossa classe por enquanto aqui. Ela não está finalizada porque eu quero passar esses valores aqui para a gente. Por exemplo, comprimento do nosso captcha e a altura dele de forma dinâmica. Eu quero criar métodos setters também para modificar as cores, certo? De texto, a cor de fundo e a cor da borda. Beleza? Fica mais dinâmico para nós, nossa classe fica mais organizadinha. Então vamos fazer um teste aqui primeiro, ó. Vamos dar um eco aqui em captcha getDados, certo? Mas antes disso, nós vamos dar um captcha generateImage. Nós vamos passar como parâmetro aqui, ó, a nossa pastinha assets dentro da pastinha image, tá? Não tem nada dentro dela. Nós vamos estar criando o nosso captcha ali dentro. Então vai ser assim, ó, assets/img/, né? Então, dentro da pastinha img da pastinha assets, ele vai criar o arquivo captcha.jpg. Beleza? Vamos testar aqui, vamos atualizar nossa página aqui. Pronto, olha só, ele já criou o captcha ali, ó, tá? De forma certinha e já criou no padrão que nós criamos. Criamos ele com fundo branco, os caracteres da cor meia verde, né? E a bordinha
preta, certo? Se nós atualizarmos de novo, ó, ele atualiza e a imagem é para ter sido criada aqui dentro. Ó, ele criou aqui. O último captcha gerado foi o TSL, né? Olha lá, ó, o TSL ZP7P, certo? Então, a nossa classe captcha já está funcionando perfeitamente, tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo a implementação dos métodos setters e getters e a demonstração de uso dela. Beleza? Eu deixo um forte abraço para vocês e até a próxima.